no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, doutor Silvio Provenzano, CRM 52374900. E junto vou receber o médico oftalmologista especializado em cirurgia de catarata e plástica ocular da clínica Klimeyer e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. Gustavo Caled, CRM 5283178612. Pacientes com diabetes correm o risco de desenvolver problemas nos olhos, que podem resultar até mesmo na perda da visão. A principal complicação ocular associada à doença é a retinopatia, que é uma lesão na retina. Outras complicações podem surgir, catarata, glaucoma, e os dois estão aqui para conversar comigo e com a família Tupi nessa manhã de domingo. Então, bom dia, doutor Silvio. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, Helena. Como não poderia deixar de ser, me unindo aos milhares de fãs que você tem espalhados, não é só no Rio nem no Brasil, é mundo afora. Meus parabéns pela data natalícia festejada ontem. Obrigado. Belíssima camisa, viu? Hoje é homenagem ao nosso tricolor. Tá certo, já preparado para logo mais. Isso aí. E agradecer ao Gustavo, né, que generosamente, em pleno domingo, maior praião, e ele não, garotão, né, podia estar na praia com a noiva, não, tá aqui para nos brindar com o conhecimento dele. E falar de amaurose, eu resolvi complicar. Amaurose é o termo para cegueira adquirida. Porque infelizmente tem aqueles que nascem sem visão, a cegueira congênita, que não é o mais comum. O mais comum é ao longo da vida, por uma série de razões, a pessoa perder a visão, que é um sentido nobre, né? Todos os sentidos são importantes, mas deixar de ver o colorido das coisas é uma tragédia. E o diabetes é a principal causa da tal amaurose, cegueira adquirida, uma coisa que a família Tupi aprendeu agora, no mundo. Retinopatia é uma das causas, mas tem outras, porque o diabetes está associado ao glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, está associado à catarata, que é a especialidade do Caled, por isso que ele veio aqui, aquela opacificação do cristalino. E o cristalino é uma lente, quando a gente tem aquela lente do óculos, o cristalino é uma lente dentro do olho. E se essa lente fica suja, como a lente do óculos, a gente limpa. E como é que faz com o cristalino? A gente troca. Caled, obrigado. Vamos começar aí a falar. Teu bom dia em primeiro lugar. Bom dia, Silvio. Bom dia, Heleno. Bom dia, amigo. Deixar aqui meus parabéns para você, Heleno. Obrigado, muita querido. Felicidade, seu aniversário que passou. Obrigado. E é um prazer estar aqui com a família Tupi nesse domingo para poder esclarecer qualquer dúvida e ajudar um pouquinho. São muitas. Só no meu Face eu tinha uma série de perguntas, né? Por exemplo, teve um nosso ouvinte que colocou o seguinte, ele está sempre antenado conosco. Ele operou a catarata há alguns anos, ele agora está lacrimejando com uma certa ardência. A orientação que eu dei, procure o oftalmologista. Como clínica é o que eu faço. Mas o que eu queria saber de você, em primeiro lugar, Caled, o que é uma catarata? Quando é que a gente faz o diagnóstico? Quais são os sintomas? Eu deixo por tua conta. Perfeito, Silvio. Como você bem disse, ali atrás da menina dos olhos, que chamamos de pupila, a gente tem uma lente, o cristalino. E essa lente, pela definição, ela deve ser cristalina, deve ser translúcida para que possa passar através dela tanto a luz quanto a imagem, para que essa imagem chegue na retina e possamos perceber as imagens, enfim, tudo que a gente enxerga. É porque a gente vê com o cérebro. Exatamente. Na retina tem uma série de terminações nervosas que captam aquela translucência daquela luz, daquela imagem, levam no cérebro, onde neurônios especializados interpretam e a gente enxerga, não é isso, Caled? Exatamente, Silvio. E para que isso se dê, o cristalino precisa estar transparente. E ao longo da vida, naturalmente, de forma fisiológica, ele vai perdendo essa transparência, como o Dr. Silvio falou, como se fosse uma lente de óculos que tem a nossa idade. Então aquela transparência vai se perdendo e essa visão, esse trajeto começa a se tornar opaco. Então a luz passa a não poder entrar e atingir a retina e a gente começa a ter uma baixa visual.
Perfeito. É como eu digo, um dos principais fatores de doença é a carteira de identidade amarelada. Por falar em translucência, qualquer hora eu vou lá na clínica do Khaled, porque está na hora de trocar essa lente aqui. Vai ser um prazer. E quais são os sintomas, então? É a visão turva, né? Baixa da acuidade visual. É comum o paciente referir dor, alguma coisa assim ou não? Não, Silvio, o principal sintoma da catarata é a baixa acuidade visual. É a percepção de uma visão turva, borrada, de forma setorial ou de forma completa da visão. A catarata ela vai seguindo estágios de evolução, que a gente costuma fazer essa gradação do nível 1 ao nível 4. 4 é quando ela está, como se diz na gíria, madura. Perfeito. É uma catarata hipermadura, que já causa uma baixa visual importante. Hoje em dia é importante a gente acessar esses pacientes para evitar que eles cheguem nesse estágio. A catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. E a pessoa hoje se tornar cego ou perder a visão por conta de catarata não é mais aceitável. Posso dar meu pitaco aqui agora? Claro, senhor. Ela é a principal causa de cegueira reversível, sim, mas ela é causa de tanto problema, Khaled. Se você soubesse, no meu consultório, que eu atendo uma população geriátrica grande, o que eu tenho de acidentes causados por perda da acuidade visual, não só a pessoa que insiste em dirigir já sem condições, mas a própria rua. Aliás, senhor prefeito, cuidado das nossas calçadas, Copacabana está terrível. Tropeça, cai, quebra a perna, quebra o fêmur, bate com a cabeça, né? Quer dizer, acidentes paralelos que, se de repente aquela pessoa estivesse vendo bem, não teria acontecido. Perfeito, senhor. Agora, eu tive um problema há alguns anos. Um beijo para minha querida Valéria, colega de turma que me atendeu. Sabe Deus que hora eu estava no consultório tarde. Era um paciente, chegou com a queixa dele. Foi muito engraçado, porque foi uma coisa súbita. Eu tinha acabado de fazer a identificação dele. Eu virei para ele e falei assim: eu não vou poder continuar a sua consulta. O cara não entendeu nada. Eu falei: me diga uma coisa, meu olho está vermelho? Seu olho direito está muito vermelho. Eu falei: eu estou fazendo uma crise de glaucoma agudo. Que dor insuportável. O glaucoma dá dor. O que é o glaucoma e como é que a gente faz para tratar? Ok, Silvio, perfeito. Uma crise de glaucoma agudo já é uma situação um pouquinho mais grave, mais importante dentre os tipos de glaucoma, que são diversos. Para a gente entender de uma forma didática, o glaucoma ele é subdividido em glaucoma congênito ou adquirido. O congênito é por uma má formação de algum órgão. Está associado a toxoplasmose, rubéola? Pode estar associado a infecções e também a formações, vamos dizer assim, não corretas de alguns órgãos dependentes da filtração desse humor. Porque dentro do olho tem um líquido, né, que circula para lubrificar o olho. Quando a pressão desse líquido aumenta, a gente tem um glaucoma. Tem um glaucoma, que pode ser agudo, crônico, pode ser congênito ou adquirido. O meu foi agudo, adquirido, claro. Jovem também pode ter isso, doutor? Sim, pode até nascer com glaucoma, como o Khaled acabou de falar, é uma situação grave, né? Mas catarata também não? Também catarata pode. Congênita também. Não é tão comum quanto o glaucoma. O glaucoma parece que é mais comum do que a catarata congênita, até porque quando o pré-natal, e muitas mulheres insistem em não fazer o pré-natal adequadamente, ele não é feito, uma série de infecções que podiam ser tratadas, não sendo, vão causar problemas aonde? No neném. Aí o neném nasce com uma série de problemas, desde situações graves como retardo mental, perda da estatura, até problemas oculares como esses que o Khaled está falando. Mas fala mais sobre glaucoma, que é bem extensa a coisa. Perfeito, Silvio. O glaucoma, como estávamos falando aqui, o glaucoma congênito é o glaucoma adquirido ele pode ser subdividido em primário e secundário. O glaucoma primário é aquele glaucoma relacionado a fatores genéticos, onde a gente não tem exatamente uma causa definida. Sabe-se que tem correlação também com a idade, a gente tem uma maior incidência do glaucoma. E o glaucoma secundário é, por exemplo, o glaucoma que pode estar relacionado ao diabetes, a infecções ou quaisquer outras doenças oculares que possam gerar esse distúrbio. Então, essas são as causas principais do glaucoma, Silvio. Curiosamente, né, no caso do glaucoma, porque você sabe que na medicina, quando a gente tem uma causa primária que leva a uma complicação, o tratamento é dirigido à causa primária. No glaucoma, não. Quer dizer, se surgiu o glaucoma, minha atenção pela urgência da situação é controlar a pressão intraocular. E como é que a gente controla, Khaled? Isso aí, Silvio. Via de regra, o glaucoma não se trata de uma doença curável, mas sim controlável, assim como a hipertensão e o diabetes. O tratamento do glaucoma, que chamamos de padrão ouro, ou seja, o mais usado e o mais eficaz atualmente, é o uso de colírios. Esses colírios vão agir de que forma?
eles vão agir tentando reduzir ou a produção desse humor, que dá a pressão ocular, que gera a pressão ocular, ou aumentando a filtração desse humor em organelas internas do olho. Então, esses colírios são capazes de, vamos dizer aí, 80%, 90% dos casos, controlar o glaucoma. Casos mais graves podem necessitar de cirurgia, Silvio. Quando o tratamento com os colírios antiglaucomatosos não funcionam, a cirurgia está indicada porque você abre uma espécie de uma janela por onde o humor que ele falou, o humor vítreo, na verdade é o líquido que circula dentro do olho. Essa produção pode estar aumentada, conforme ele disse, e o escoamento pode estar diminuído. Evidentemente, se eu produzo muito e libero pouco, aquela quantidade aumenta, a pressão vai aumentar. Uso colírios para reduzir a produção, como o Khaled falou, não consegui reduzir o suficiente para a pressão baixar, e a gente mede a pressão com um exame que o oftalmologista faz de rotina, né, Khaled? Chamada... Exatamente, a tonometria. É feita de rotina, aquela história de que ele encosta aquele negocinho no olho, pingou um colírio anestésico, é óbvio, ele encosta e para encostar aquela película no teu olho, ele consegue medir a pressão do olho. No dia que eu tive o glaucoma agudo, eu estava, pasme, com 51. Muito elevado, Silvio. Hoje a última que eu medi estava 13, né? Um número bom. 13, 14, então é o normal. O normal até 18, né? Salvo. Podemos considerar de 11 a 21. De 11 a 21. A gente tende a, cada vez mais, assim como na hipertensão, buscar as cifras mais menores, baixas. né? Mais baixas. Agora, Gustavo, esses colírios são caros, não? Os colírios de glaucoma são caros. Mas tem na rede baratos. Pública disponível? Tem na rede pública disponível. A primeira linha de tratamento do glaucoma, que pode abranger a maioria desses pacientes, elas podem sim ser adquiridas no posto de saúde. Beleza. Mas eu não posso encerrar esse programa sem falar da principal causa de cegueira adquirida no mundo, que é a tal da retinopatia diabética, a retinopatia proliferativa. Como o Khaled falou, a retina, menino dos olhos, né? É onde é consolidada a imagem e eu tenho terminações nervosas que levam o estímulo até o cérebro, que vai interpretá-las e me permitir ver. Explico um pouco porque eu tenho retinopatia diabética, mas tenho a hipertensiva causada pela pressão alta também. Só que a retinopatia diabética é mais comum. O que é a tal da retinopatia, Khaled? E todo médico que cuida de paciente com diabetes, se for diabético do tipo 1, com 5 anos ele é obrigado a fazer um fundo de olho. O tipo 2 é uma doença que às vezes passa anos despercebida. Eu peço logo um fundo de olho na primeira consulta. Dependendo do resultado, eu repito, a cada 6 meses, a cada ano, a cada 2 anos, enfim. É a rotina que o médico sabe que precisa fazer para não fazer exame à toa, nem deixar de fazer os necessários. O que é retinopatia diabética, Khaled? Certo, Silvio, sua conduta está perfeita. O endocrinologista tem que trabalhar junto com o oftalmologista quando se trata de diabetes. A palavra retinopatia, ela nos remete a uma doença na retina, uma alteração na retina. E a retinopatia pode ser secundária à hipertensão, ao diabetes, a infecções, diversas doenças e causas. No que tange ao diabetes, como a gente já teve a oportunidade de conversar aqui, o diabetes é uma doença metabólica de alterações vasculares, alterações nos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos lá na retina podem sofrer oclusões, hemorragias, podem causar edema na retina. E essas alterações de forma crônica, elas vão se estabelecendo e afetando essas fibras nervosas, que o Dr. Silvio falou muito bem. E essas fibras nervosas que levam a imagem para o cérebro. Então, essas pequenas lesões, o sofrimento da retina pode causar baixa visual. Como o Dr. Silvio bem frisou, a baixa visual da retinopatia diabética pode ser permanente. E o principal tratamento é o tratamento do diabetes. Sempre nos 2 olhos ou pode ser num só? Pode acontecer em um olho mais intenso em detrimento do outro, mas a retinopatia diabética, por exemplo, como o Dr. Silvio citou, proliferativa, é um caso bastante avançado. Então, normalmente já encontramos nos 2 olhos. Tem uma característica, Eliano, interessante. Quando eu tenho um nível de glicose permanentemente muito elevado, a consequência disso é que a liberação de oxigênio dos vasos sanguíneos para as células é menor. No Medicaid, a gente diz que é uma situação de hipoxemia crônica. Acredita-se que esse seja um dos fatores que leva na retina à criação de novos vasos sanguíneos, chamados neovasos. E às vezes formam pequenas dilatações, são os microaneurismas. Esses aneurismas, eles têm a parede muito fina
E eventualmente, até porque normalmente o diabetes vem muito ligado à hipertensão, pode ter um sangramento, né, Khaled? Perfeito. E aí é que está o problema. Se eu tenho um sangramento próximo da mácula, a perda de visão é quase que imediata. Mas antes disso eu tenho como tratar. Como é que eu faço esse tratamento? Quais são as alternativas? Eu sou de uma geração que fotocoagulação a laser era um avanço, mas agora tem outras coisas, né? Isso, Silvio, mas a fotocoagulação ainda funciona muito. O paciente que apresenta retinopatia diabética deve ser tratado de forma tenra, ou seja, o mais rápido possível. Não precisamos esperar que a retinopatia diabética se torne proliferativa, muito pelo contrário. Tratamentos que dizem respeito ao oftalmologista podem ser a fotocoagulação a laser na retina. Algumas substâncias hoje podem ser injetadas lá no tal do humor vítreo, que vão agir na retina tentando retardar o processo, ou até em alguns casos regredir um pouquinho, porque a retinopatia diabética, ela caminha sempre para frente, causando dano. O que a gente consegue fazer é tentar minimizar esses danos. Agora, principalmente, para controlar e para combater a retinopatia diabética, é preciso ter os níveis de glicose controlados no sangue. O controle do diabetes é primário. Condição primária é controlar a glicose. Você sabe que a minha especialidade ela é abençoada, porque me permite interagir com colegas de diferentes especialidades. Eu queria até dar um abraço no professor Edson Souza, lá da UERJ, porque o rim é um órgão que o diabetes afeta demais e volta e meia a gente está encaminhando os pacientes. E quanto antes a gente encaminha, melhor. É como no caso do oftalmo. Eu não vou encaminhar o meu paciente quando ele já está com aquela hemorragia que praticamente selou a perda da visão. Eu tenho que encaminhar logo, porque quanto antes o tratamento é feito, melhor o resultado. Você tem mais alguma pergunta para o Gustavo? A Regina está aí na tela a pergunta. Pode tem perguntar. um ouvinte, o senhor Adelmo Mendonça de Souza, ele quer saber se a revisão das lentes intraoculares são necessárias para a catarata. Interessante a pergunta. É preciso que a gente entenda, a cirurgia de catarata, que se chama facoemulsificação, muitas pessoas acreditam que é um laser, na verdade é um pequeno ultrassom que fragmenta e aspira a catarata para uma microincisão. Através dessa microincisão, o oftalmologista implanta uma lente intraocular, uma microlente, ali dentro do olho para fazer o papel do cristalino. Essa lente, ela vai ter a durabilidade, vai manter a visão por conta de resolver a catarata para o resto da vida. Porém, a revisão é importante. Nos primeiros anos, 2 vezes ao ano e depois anualmente, pode ser necessário se fazer uma abertura de cápsula após a cirurgia, que é um procedimento a laser, que é popularmente conhecido como limpeza da lente. Porém, a revisão é importante, mas essas lentes, quando bem colocadas e indicadas, não precisam ser trocadas. Doutor Silvio, beleza. Ótimo. Assunto para a semana que vem. Amigo, você sabe que em 2011 a Organização Mundial de Saúde que fez um alerta, um grito, não tinha nada a ver com Covid. A Organização Mundial de Saúde, ela tem dados de doença do mundo inteiro. E ela alertou os médicos o seguinte: olha, a principal causa de cirrose hepática hoje é hepatite C. A segunda causa ainda é ingestão alcoólica intensa. Mas em 2025, depois de amanhã, né, vai ser a esteatose hepática, chamada esteatohepatite não alcoólica, que é uma doença metabólica da minha área, ligada à resistência insulínica. E que o tratamento é difícil, porque depende de algumas mudanças que as pessoas têm dificuldade para fazer. Sobre o que é essa doença, como é que ela pode eventualmente levar à cirrose e eventualmente até ao câncer de fígado. Tem 4 casos já na minha casuística, triste, os 4 casos de hepatoma devido à esteatose hepática. O que é gordura no fígado, quem tem risco de desenvolver isso, o que leva a isso e como tratar. Domingo que vem o Serviço de Saúde eu vou estar aqui. Maravilha. Doutor Deus Gustavo quiser. Khaled, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Fique com Deus e até a próxima, amigão. Grande abraço, Heleno, Silvio, foi um prazer imenso estar aqui de novo. Doutor Mais Silvio. uma vez, obrigado. Um beijo para a família Tupi, uma semana abençoada. E para você, parabéns para você nessa data, querido. Parabéns, Heleno, você é meu irmão. Obrigado, querido. Boa semana e até domingo que vem, 11h50. Super Rádio